Este primeiro vídeo do canal, nessa nova fase como o X da questão, ele não vai ter vinheta, não vai ter outros efeitos, ele vai ser quase que um vídeo cru na sua edição, por um motivo muito simples. Porque eu acho que a gente precisa olhar muito mais para o conteúdo das coisas do que somente o formato delas. Não que elas não sejam importantes, claro que são importantes, e é por isso que nós fazemos. Mas é preciso também conversar de forma direta. E eu queria dizer uma coisa a vocês. E indo para o X, a questão do comportamento grupal brasileiro, e talvez mundial, quem sabe, que é o seguinte: quando as pessoas não legitimam os outros simplesmente porque essas pessoas não são celebridades, porque essas pessoas, não têm o número X de inscritos. Hoje nós vivemos a era dos influencers, daquelas pessoas que se dizem influenciadoras digitais. Eu fujo disso, porque eu particularmente vejo que o país repleto de pessoas famosas, mas pessoas famosas não necessariamente são pessoas que têm conteúdo relevante. Existem muitos anônimos e anônimas com muito mais que chamam mais interesse do que muitas celebridades por aí. É como se tivéssemos quantificado a importância das pessoas. E a importância das pessoas não se dá exatamente por números, ela se dá exatamente pelo caráter delas, pela mensagem que ela nos passa. Existem hoje no Brasil pessoas muito interessantes que talvez não tenham público no YouTube e outros idiotas completos com grandes públicos, com grandes quantidades, até porque vamos combinar que às vezes esse público até é comprado e até formado, forjado, números que às vezes não condizem com a realidade. Portanto, eu queria dizer que me incomoda muito a era dos influencers digitais, porque os influencers digitais, ao contrário, por exemplo, dos influenciadores do iluminismo do século XVIII ou do século XVII, eles tinham o que dizer e diziam muitas coisas que até hoje, inclusive, são válidas. Mas os de hoje, os influencers de hoje, muitos desses, se você há de filtrar, quase nada sai. E eu quero dizer também para você, do outro lado, que me acompanha nesse canal, que é muito triste ver uma sociedade como a sociedade brasileira se perdendo em falsos valores, em valores que efetivamente fazem com que ela perca as suas referências. Infelizmente, as coisas boas do nosso país estão sendo jogadas fora exatamente porque nós vivemos a era do esquecimento, a era de uma sociedade que não tem memória, que não sabe da sua história, que não sabe de si mesma e que vislumbra a possibilidade de achar que em referências que não são referências, elas serão mais felizes. Eu perguntaria para muitos desses que, inclusive, se titulam cristãos. Eu teria uma curiosidade. Será que Jesus Cristo, por exemplo, seria um influencer digital hoje? Ou talvez seria um anônimo? Que lado que Jesus estaria? No mundo dos digitais influencers cristãos, que pregam inclusive o ódio, ou talvez sendo um dos anônimos que, com seu exemplo, combateria esse tipo de falastrão, de gente que gosta de apontar o dedo na cara dos outros, mas que adora apontar para debaixo do tapete as suas podridões. Fica a reflexão.